Obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se tem alguém que esteja aqui pela primeira vez. Acho que não, né? Já conheço todos os postinhos aqui. Bom, então todos que estão aqui certamente já conhecem o Dr. Leocádio José Correia, o orientador desse centro espírita, orientador da SBE, a qual esse centro é afiliado, e que também colocamos todas as vezes, as sessões públicas, uma mensagem dele. Então todos conhecem o espírito Leocádio José Correia. Porém, eu acredito que talvez muitos dos senhores não conheçam o homem que foi Leocádio José Correia na sua última encarnação. A história de vida dele na última encarnação, obviamente, porque a história de vida dele, né, nós não conhecemos plenamente, não temos acesso a toda ela nas diversas reencarnações que ele certamente fez aqui na Terra e em outros lugares, provavelmente também. Mas eu queria trazer um pouquinho então da história de quem foi Leocádio José Correia, porque eu acho muito importante que nós que frequentamos uma casa com seu nome tenhamos esse conhecimento da grandiosidade que foi esse homem quando encarnado aqui na Terra, o trabalho todo que ele fez ao longo de sua última encarnação. Então eu vou trazer um pouquinho dessa história, essa é a proposta de hoje, para que os senhores saiam daqui conhecendo um pouquinho mais de Leocádio José Correia, nosso irmão, nosso mestre, nosso orientador. Então vamos começar pelo começo, que foi o nascimento dele aqui na Terra. Ele nasceu, na sua última encarnação, em 1848, numa cidade chamada Paranaguá, que hoje fica no estado do Paraná. Mas na época em que ele nasceu, o estado do Paraná ainda não era um estado autônomo, ele pertencia à província de São Paulo. Então, Paranaguá também pertencia a essa província de São Paulo e junto com Curitiba formava uma única comarca. Mas é importante que os senhores saibam um pouquinho do Paranaguá. Aqui tem uma foto de Paranaguá em 1876. É uma cidade do litoral, relativamente pequena se comparada à capital, né? Na época, em 1880, mais ou menos, Paranaguá tinha aproximadamente 1.900 habitantes apenas, um terço, mais ou menos, da população de Curitiba. Porém, Paranaguá era um centro muito importante, porque Paranaguá ela tem um porto, é uma cidade portuária, onde na época o Brasil ainda era império, Dom Pedro II reinava, atracavam muitos navios com mercadorias de além-mar e notícias da corte. Então era um centro muito importante comercial. E por isso, inclusive, Paranaguá era a sede administrativa dessa comarca, que era formada por toda essa região que envolvia Paranaguá e Curitiba. Então vejam que era uma cidade relativamente pequena, mas muito importante, de uma importância muito grande para essa província. Então, o irmão Leocádio nasceu em Paranaguá, em 1848, e ele foi, vamos falar um pouquinho da infância, o terceiro de 9 irmãos. Os pais dele antes, né, é importante falar o nome, José Manuel Correia, é um português que veio de Portugal, até para um casamento meio arranjado com a mãe do Dr. Leocádio, Gertrudes Pereira. E eles se casaram em Paranaguá e tiveram 9 filhos. O Dr. Leocádio foi o terceiro desses 9 filhos. Eu vou colocar aqui, só para os senhores conhecerem, esse é o pai do Dr. Leocádio. Eu sei que a imagem não é muito nítida, mas depois, se alguém tiver interesse, tem um livro aqui que tem essas fotografias, pode ver depois aqui mais de perto. Esse era o pai do Dr. Leocádio, Manuel José Correia, e a foto da mãe dele, Dona Gertrudes. E o Dr. Leocádio foi, então, como eu já disse, o terceiro filho. Só que os 3 filhos seguintes, depois que o Dr. Leocádio nasceu, eles morreram muito cedo. Uma logo após o nascimento e os outros 2 só apenas com alguns meses de vida. Então o Dr. Leocádio cresceu em 6, né, ele e mais 5 irmãos. E ele teve uma infância muito alegre, ele era uma criança muito alegre, muito expansiva, era muito preparado. Desde a infância, o Dr. Leocádio gostava muito de ler.
E ele lia tanto que ele se destacava das outras crianças da época, chegando até a dar palpites em conversas de adultos. Em encontros de adulto ele dava palpites, e as pessoas ficavam até admiradas, porque não era comum, os assuntos não eram comuns, e uma criança, né, dar palpites e opiniões mesmo em conversas em rodas de adulto. Mas o Dr. Leocádio lia tanto, e ele era muito preparado, e para os senhores terem uma ideia, com 10 anos apenas, ele já fazia poemas tão perfeitos. Ih, vai bater. Vento. Ele fazia poemas tão perfeitos em ritmo e métrica que alguns entendidos da época até diziam que ele seguiria uma carreira literária. Né? Não foi isso que aconteceu, né? Os senhores vão ver isso. Apesar de que depois de desencarnar ele deixou várias obras, né, escritas, como eu disse no início, na prece de abertura, através dos espíritos desencarnados. Aliás, através do professor Mauri. Então, os pais do Dr. Leocádio, vendo essa sede que ele tinha de conhecimento, para aprender, e esse preparo que se destacava realmente, eles até se preocupavam como é que eles iriam estimular o Dr. Leocádio, os estudos, porque, né, obviamente, Paranaguá era uma cidade importante comercialmente, mas de estudos, às vezes, talvez não tivesse o preparo necessário para estimular o Dr. Leocádio no potencial que ele tinha. Até que alguém, um amigo da família, chegou e disse para os pais dele que ele, com a prontidão que ele tinha, com as habilidades e as condições, ele serviria muito bem a Deus. E isso fez com que os pais dele realmente pensassem e tivessem a ideia de enviar o Dr. Leocádio para um seminário, para ser sacerdote. Porque nos seminários, na época, tinha um bom preparo, tinha boas condições de ensino, e as pessoas se desenvolviam efetivamente muito nos seminários, podiam aprender bastante. E também muitas mães naquela época, eminentemente católicas, elas tinham um sonho de ter um filho padre. Então isso uniria os interesses tanto do Dr. Leocádio de se desenvolver, e ele também era muito religioso, e da mãe, né, de ter um filho padre. Então o Dr. Leocádio foi enviado pelos pais para o seminário de São Paulo para estudar. Depois de alguns anos ele acabou sendo transferido para a Escola Episcopal de São Paulo, é São Pedro. De São Pedro de Alcântara, aqui no Rio de Janeiro, que ficava ali no Rio Comprido, onde depois funcionou a Casa dos Bispos. Talvez alguns dos senhores conheçam, já tenham ouvido falar. Tem até uma foto aqui, para ilustrar, os senhores verem também mais ou menos como era a Casa dos Bispos, onde o Dr. Leocádio estudou nesse seminário, na Escola Episcopal de São Pedro, aqui no Rio de Janeiro. Então vejo também que ele tinha uma ligação aqui com o Rio, né? Isso é muito bom a gente saber disso. E então ele foi estudando, se desenvolvendo muito na Escola Episcopal, aqui no Rio de Janeiro, aprendeu muito, falava francês com certa fluência, assim. Só que quando foi chegando a época dele fazer os primeiros votos, fazer a primeira unção para ser, efetivamente, virar um padre, ele começou a ter alguns conflitos internos e foi vendo que acho que aquela vocação ele não tinha tanta para ser padre. E isso começou a afligir o Dr. Leocádio por um tempo, até que ele conversou com um sacerdote que aí disse para ele: então, por que você não vai ser médico? Já você vai também atender as pessoas de uma outra forma. E aí ele conversou com o pai dele, né? Só que ele se preocupava muito em desagradar a mãe, porque ele não queria que ela ficasse triste, né? Ele amava a mãe, sabia da vontade da mãe de ter um filho padre. Só que aí o pai dele concordou, convenceu a mãe, e enfim. Então em 1868 ele acabou vindo para o Rio de Janeiro para começar a faculdade de medicina para ser médico. Então vou colocar a data aqui também, 1868, ou seja, 20 anos de idade, ele começou a faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro.
E o Dr. Leocádio sempre foi uma pessoa muito, como eu disse, alegre, expansiva, ele era brincalhão, era uma pessoa muito agradável. E já no primeiro dia de aula, ele já fez algumas amizades que perduraram ao longo de todo o curso. E ele também era, por esse preparo que ele tinha, um líder nato. Onde ele chegava, ele já virava assim, uma liderança. E para os senhores terem uma ideia disso, no primeiro ano da faculdade já, ele sentiu uma dificuldade muito grande de estudar. Por quê? Porque a biblioteca da faculdade fechava apenas meia hora depois do encerramento das aulas, que era às 5 horas. Ou seja, os alunos não tinham condição de estudar apenas em meia hora, né? Um curso de medicina era muito pouco. Naquela época, né, não tinha internet, não tinha Google, não tinha outros meios, os alunos iam estudar na biblioteca. Então, o que o Dr. Leocádio fez? Não, vamos falar com, né, o responsável para abrir. E os outros alunos falando, os mais antigos, os veteranos, não adianta, todo mundo já falou, isso não muda, não vai mudar. Até virou um pouco motivo de chacota, eles querem fazer isso. Mas o Dr. Leocádio não desistiu, ele falou realmente com o secretário e foi negado, mas ele não desistiu. E ele continuou a sua luta, foi angariando outros alunos e um grupo liderado por ele foi falar com o vice-diretor da faculdade para pleitear esse aumento do horário da biblioteca e finalmente eles conseguiram essa mudança, que outros já tinham tentado várias vezes e não tinham conseguido, e o horário foi ampliado para 2 horas depois do término das aulas. Então, não só ele, mas todos os alunos foram beneficiados por essa atitude, né, que foi muito importante para que os alunos efetivamente pudessem estudar e ter mais tempo para estudar de forma adequada. Então isso mostra um pouco dessa liderança que o Dr. Leocádio exercia. Inclusive o vice-diretor ele ficou com uma boa imagem também perante as autoridades da faculdade. No segundo ano da faculdade, porque ele estava aqui, o pai mandava uma mesada. Só que ele combinou com o irmão que se o pai, naquela época, estava acontecendo a Guerra do Paraguai. Então a situação política e econômica do país estava muito instável. E ele combinou com o irmão, o Manuel do Rosário, que se o pai entrasse em crise, tivesse algum problema financeiro, que o irmão o avisasse para que ele pudesse tomar as providências, porque ele não queria ser um peso para o pai. Ele daria um jeito, ele teria condições, daria aulas, enfim. E no segundo ano, efetivamente, o comércio que o pai tinha lá em Paranaguá entrou em crise. E o irmão avisou e o Dr. Leocádio falou, diga para o pai não se preocupar, porque eu estou muito bem aqui, eu vou dar aulas e está tudo certo, eu me sustento, não tem problema. E ele começou a dar aulas de francês e de português. E ele, como professor, nas horas vagas, ele conseguia alunos com tanta facilidade e tantos alunos que ele começou a ganhar até mais do que o pai mandava de mesada para ele. Então ele conseguiu se manter numa boa condição aqui através do esforço próprio dele, além de estudar medicina, se dedicar ao curso, dando aulas também. Só que ele, além de um excelente aluno, obviamente, ele também era uma pessoa muito boa com as pessoas, ele gostava das pessoas e era muito generoso. E com esse dinheiro extra que sobrava, que ele conseguia através das aulas, ele manteve 2 alunos de anos inferiores. Ele alugou, na pensão que ele morava, ele alugava um quarto e tinha outros quartos, e ele pagava para 2 alunos de anos inferiores que não tinham condições de pagar a pensão. Então ele ajudava esses estudantes. Um deles, nós não temos o nome registrado, só temos a informação. Porém, o outro foi José Ferreira Polidoro. Só que esse segundo estudante, um dia um circo passou pelo Rio de Janeiro, ele se encantou com o circo e abandonou o curso de medicina e seguiu com o circo. E ele virou depois o Palhaço Polidoro. Talvez alguns dos senhores já tenham ouvido falar no Palhaço Polidoro. Se pesquisar na internet vão achar, encontrar, tem foto. Porque ele ficou até de certa forma famoso, ele chegou até a se apresentar para Dom Pedro II e para a Imperatriz aqui no Rio de Janeiro. Então ele teve até uma certa fama. E o Dr. Leocádio, ele era sempre um excelente aluno. Como desde criança ele já tinha essa sede de conhecimento,
de leitura, ele sempre foi um excelente aluno também. E a partir do 5º ano ele foi aluno de João Vicente Torres Homem, que era um médico notável aqui do Rio de Janeiro e que inclusive foi médico pessoal de Dom Pedro por muitos anos. E como ele era muito importante, ele estudava e pesquisava as febres, a febre amarela, enfim, tinham vários estudos dele. Todos os alunos e outros profissionais queriam muito que ele publicasse seus ensinamentos, escrevesse livros e publicasse para que todas as pessoas tivessem acesso a esses conhecimentos, aos seus ensinamentos. Só que ele não tinha tempo, ele era muito ocupado. Até que um dia, ao ele ter contato e conhecimento das anotações do Dr. Leocádio, das suas aulas, ele ficou tão impressionado com a capacidade dele de anotar as lições e as aulas de uma forma tão fidedigna, que em 1872 foi publicado o primeiro livro dele sobre a febre amarela, com base nas anotações que o Dr. Leocádio fazia. E sobre esse tema, eu vou pedir licença para ler um trechinho só do livro. Esse livro aqui, A Vida do Dr. Leocádio, a biografia, essas informações todas estão aqui, de uma forma bem resumida, obviamente. E nesse livro ele diz assim, o prefácio do livro em que o médico João Vicente Torres Homem escreveu: não era minha intenção publicar estas lições. Porém, entre meus discípulos, há um que dispõe de rara habilidade de poder extratar fielmente os discursos que ouve, sem servir-se para isso dos sinais de taquigrafia. Esse moço, que se chama Leocádio Correia, e que tem sempre tomado as minhas lições, tomou estas, que parecem hoje publicadas. Para que saíssem mais completas e não se ressentissem das lacunas inevitáveis ao sistema até então seguido, o mesmo aluno, de acordo com seus companheiros, contratou um perito taquígrafo para tomá-los por extenso. Depois de decifradas as notas taquigráficas, depois de confrontada a decifração com os extratos, o Sr. Leocádio Correia conseguiu apresentar um resumo fiel das minhas lições sobre a febre amarela, pedindo-me o corrigisse a fim de ser publicado, pois assim desejavam todos os meus discípulos, de quem ele era o legítimo representante no pedido que fazia. Então aqui mais uma vez ele, como líder, também representando todos os alunos. À vista do que acabo de expor, eu não podia nem devia negar-me a satisfazer tão louvável pedido, muito honroso e lisonjeiro para mim. Pus de parte um trabalho importante a que consagrava toda a minha atenção. Ou seja, vejam só a importância, né, e a contribuição do Dr. Leocádio também para esse trabalho, para essa publicação de um livro muito importante na época. Então, esse livro foi publicado no final de 1872, no 5º ano da Faculdade de Medicina. O Dr. Leocádio ele se formou em 1873, no final do ano, em dezembro, ele apresentou a monografia de conclusão de curso sobre litotripsia, né, a quebra de cálculos do sistema urinário, foi aprovado, e em 1874, no início, ele voltou já para Paranaguá como médico, para exercer a profissão na cidade natal junto à família também. No primeiro mês de consultório, o Dr. Leocádio já tinha pelo menos 50 consultas pagas e tantas outras não pagas. Por quê? Porque o Dr. Leocádio ele sempre foi um humanitário. Então ele ia, como eu disse, é uma cidade portuária, né, Paranaguá, onde ele nasceu. Ele ia na zona do porto, na área do porto, onde viviam muitas pessoas pobres, que não tinham condição de pagar nenhuma consulta ou de ir a médico. E ele ia lá espontaneamente, de forma voluntária, atender as pessoas que residiam na zona portuária, ali nos casebres da zona do porto. E em 4 meses, a fama de bom médico do Dr. Leocádio já se espalhara por várias cidades vizinhas, e as pessoas iam até o Dr. Leocádio para fazer consultas. Eu vou colocar aqui mais uma fotografia aqui. Esse é o diploma do Dr. Leocádio, da época do Império, né, em 1873.
formatura dia 4 de janeiro de 1874. E aqui uma conta médica do senhor Manuel Liberato Miranda, né, um paciente do Dr. Leocádio, da clínica dele. É uma conta médica. Enfim, nesse mesmo ano de 1874, o Dr. Leocádio, aliás, antes, já desde a época da faculdade, ele ia passar as férias em Paranaguá e ele já era meio apaixonado, né, encantado por uma prima e filha de uma irmã da mãe dele. E ele começou um namoro com ela, que se chamava Carmela, já desde o primeiro ano. A irmã deles, enquanto ele estava aqui no Rio estudando, ela fazia esse intercâmbio aí de informações, de notícias entre ele e a Carmela. Eles namoraram ao longo da faculdade e em 1874, quando ele voltou já formado, eles se casaram, no dia 29 de agosto de 1874. No próprio dia do casamento dele, que estava marcado para as 10 da manhã, ele saiu ainda cedo para ir lá na zona portuária ver os doentes dele, deixando a mãe dele quase maluca, porque com medo que ele se atrasasse para a cerimônia, porque ele foi ver alguns doentes da zona do Porto e também uma grávida que já estava quase para dar à luz. Então ela ficou com medo que ele fosse e acabasse se enrolando nos atendimentos e se atrasasse para o próprio casamento. Mas isso não aconteceu. Ele chegou a tempo, casou com a Carmela e desse casamento eles tiveram 3 filhos. O primeiro, Leocádio Cisneros Correia, que nasceu em 1875, um ano depois do casamento. Lucídio Cisneros Correia, que nasceu em 1877. E a última, Clara Cisneros Correia, que nasceu em 1880. Foi um casamento feliz, eles eram apaixonados. Quando o Dr. Leocádio viajava, ele e Carmela trocavam várias cartas, isso tem registros, então era um casamento bem feliz, harmonioso. E ele era também um excelente pai, cuidadoso com os filhos. E em 1878, começou a colocar aqui a data, 1878. Começou uma epidemia de febre amarela lá em Paranaguá. Já tinha acontecido uma epidemia uns 6 anos antes em Antonina, que é uma cidade próxima de Paranaguá, a 60 quilômetros mais ou menos, que tinha praticamente dizimado toda a população de Antonina. Então, quando começou a aparecer alguns casos em 1878, o Dr. Leocádio ficou muito preocupado e começou a fazer muitos estudos, pesquisas. Ele mal dormia, porque além do trabalho como médico e de todas as outras atividades que ele tinha, que eu já vou falar daqui a pouco, ele começou a pesquisar muito para tentar achar alguma forma de cura para essa doença, né? E então ele tinha o boticário, né, que na verdade era o farmacêutico da época, né? Não existiam farmácias, indústrias como temos hoje. Era um boticário que aviava os medicamentos, né? Inclusive o Dr. Leocádio, eu não disse antes, mas ele era um dos melhores clientes do boticário, porque as pessoas pobres que não tinham como mandar aviar o medicamento para fazer o tratamento, ele mesmo ia lá no boticário, mandava aviar a receita às custas dele, por conta dele, e entregava o medicamento para o paciente. No final do mês ele tinha uma conta enorme com o boticário dos pacientes que ele bancava. Então ele começou com o boticário a partir de 1878, um trabalho enorme de pesquisa, de estudos, tentando várias fórmulas para tentar achar uma solução, um remédio para curar a febre amarela. Inclusive, como eu disse, ele já tinha anotado as lições do professor João Vicente Torres Homem nesse assunto também, então ele tinha um conhecimento bom nessa área e começou a fazer essa pesquisa. E aí, quando eles encontraram uma fórmula que ele achava que podia curar a febre amarela, eles enviaram essa fórmula para o Dr. Hilário de Gouveia, aqui do Rio de Janeiro, da Santa Casa, para que eles fizessem os testes necessários, porque ele não poderia testar em humanos, tinham que ser feitos testes preliminares para depois testar em humano para liberar e ver a eficácia do medicamento. Só que antes que ele tivesse uma resposta, em 1883, mais ou menos, a filha dele, menor, Clara, pegou febre amarela e ficou muito doente.
e ele começou a dar os tratamentos já usuais, porém ela não estava respondendo e ela começou a piorar a cada dia mais, já não estava mais respondendo, até que ela já estava entrando num estágio realmente terminal, que ela não respondia mais, de olhos fechados, praticamente quase já no estado vegetativo. O Dr. Leocádio, desesperado, foi até o boticário, pediu para ele aviar a receita, a fórmula que eles tinham encontrado e enviado aqui para o Dr. Hilário de Gouveia. O boticário ainda alertou o Dr. Leocádio, mas a gente não obteve resposta, a gente não sabe, né, como é que vai testar em humanos. O Dr. Leocádio falou assim: eu sei que eu não posso fazer humanos de cobaia, porém é minha filha e eu vou perdê-la de qualquer forma. Ela em pouco tempo vai ao óbito, então eu não tenho outra saída, avie eu vou dar para minha filha. E assim foi feito, aviou o medicamento, começou a dar para a filha dele. Alguns dias depois ela abriu os olhos e foi melhorando a cada dia e graças a Deus se curou, casou, teve 7 filhos e viveu aproximadamente 74 anos. Deu netos, bisnetos para o Dr. Leocádio. Infelizmente ele acabou não conhecendo porque ele veio a óbito muito cedo, né? Mas antes de falar do óbito do Dr. Leocádio, ainda tem muita coisa para falar sobre ele. Além da medicina, o Dr. Leocádio não foi apenas um bom médico. O Dr. Leocádio também a gente pode dizer que foi um educador e que foi político também, além de jornalista, ator, porque ele participava, lá em Paranaguá tinha o Clube Literário, que era um clube com fins culturais para intelectualidade, para desenvolvimento intelectual de todos. E o Dr. Leocádio era um dos sócios desse clube e participava ativamente desse clube, chegou a ser presidente desse clube literário. Ele instituiu no clube literário cursos noturnos de comércio e de francês, inclusive ele dava aulas de francês no clube literário também. Ele também participava de um grupo de teatro, e ele dirigia, atuava e escrevia peças também, especialmente com cunhos abolicionistas, que ele era um abolicionista. Além disso, em 1876, 2 parentes do Dr. Leocádio, que já eram políticos importantes, reconhecidos na província de Curitiba, aí Curitiba, o Paraná já era um estado, né, emancipado, em 1853 o Paraná foi emancipado como estado. E então esses parentes do Dr. Leocádio, vendo, o Dr. Leocádio era um excelente orador, além do preparo intelectual, político que ele tinha, de conhecimento, um excelente médico, todos gostavam do Dr. Leocádio. Eles queriam que o Dr. Leocádio se candidatasse a deputado provincial, que hoje corresponderia a um deputado estadual. O Dr. Leocádio foi meio resistente no começo, porque ele teria que ficar indo a Curitiba, né, para as reuniões, assembleias, enfim. Porém, quando eles prometeram ao Dr. Leocádio que colocariam ele numa comissão de ensino, onde ele poderia legislar a favor da educação, eles convenceram o Dr. Leocádio, ele aceitou essa missão, esse encargo, se candidatou e foi eleito com uma expressiva votação, por 2 mandatos consecutivos, 1876 até 1877 e 1778 a 79. Porém, depois desses 4 anos como deputado provincial, para ele era muito complicado ficar se deslocando e ele tinha, sim, aspirações políticas, especialmente em relação para melhorar o ensino, mas eram mais regionais. Ele disse assim: não, eu quero mais em Paranaguá mesmo, para desenvolver a minha região e de uma forma mais atuante aqui diretamente. Então, ele não se candidatou novamente para deputado provincial, mas se candidatou para vereador e também foi eleito com grande margem de votos. E como vereador, ele também assumiu a função por 2 vezes de inspetor das escolas, que era o mais alto cargo da educação na cidade. Então ele também contribuiu muito para a educação dessa forma, através dessas funções que ele exercia também como inspetor das escolas. E desde 1875, né, o ano seguinte que ele voltou como médico, ele também assumiu a função de inspetor dos portos, porque tinham que vistoriar os navios para evitar que entrassem doenças ou que saíssem, né, a questão sanitária era muito importante.
Então, ele, desde 1875, ele assumiu esse cargo de inspetor dos portos também. Não só de Paranaguá, mas de Antonina, que é uma cidade que eu já comentei, próxima, que também tinha um porto. E para os senhores terem uma ideia também, eu vou colocar um mapa aqui. Não sei se todos... Claro que ler eu sei que não dá para ler, mas conseguem enxergar esse risco azul aqui, né? Aqui no meio é a Baía de Paranaguá, é o mar, né, o azul. Aqui está o porto de Paranaguá. Aqui é o porto de Antonina, que fica nesse trajeto aqui aproximadamente 60 quilômetros. Está dando 60,4 quilômetros. O Dr. Leocádio, como inspetor dos dois portos, ele tinha que estar nos dois e visitar. Ele poderia muito bem pegar um barco aqui e ir direto a Antonina. Seria um caminho reto, curto e rápido, muito mais rápido do que por terra. Lembre que naquela época não existia carros como existem hoje, né? Provavelmente carruagens, carroças, o meio de transporte, sem falar nas estradas também, que eram muito mais precárias. Porém, o Dr. Leocádio, ao invés de fazer esse trajeto, ele preferia ir de carro, né, ou carroça, carruagens, por terra, porque ele enchia o carro dele de mantimentos e de remédios e ia parando ao longo da estrada para atender as comunidades e povoados carentes que viviam às margens da estrada, pessoas humildes, carentes e pobres que viviam às margens da estrada, e ele ia parando, dando mantimentos, remédios, uma palavra, um carinho, o que fosse necessário. Então, uma viagem que seria muito curta, ele levava uns 4 ou 5 dias atendendo essas pessoas ao longo da estrada. Inclusive, aqui, não sei se conseguem ver, tem uma entrada, aqui é um rio chamado Nhundiaquara. Aqui, nas margens desse rio, tinha uma população de leprosos, que eram renegados pela sociedade e viviam de forma isolada lá, até no meio numa ilha, ali nesse rio Nhundiaquara. E o Dr. Leocádio, ele visitava também essa comunidade de leprosos, onde eles entravam, quem entrava lá não saía mais. Como todos tinham medo, ninguém queria estar em contato, todos tinham medo, eles mesmos se cuidavam uns dos outros até definharem e irem a óbito. Mas o Dr. Leocádio não, ele ia até lá, ficavam uns 10, aqui é uma outra cidade importante chamada Morretes, o Dr. Leocádio ia até lá, uns 10 quilômetros, para atender essa população de leprosos. Ele chegava até aqui Porto de Cima, que é uma outra cidade, para depois chegar em Antonina e fazer o seu trabalho como inspetor dos portos. Então isso mostra a generosidade e a bondade que o Dr. Leocádio era e ele era como pessoa e continua sendo ainda mais como espírito. Enfim, algumas curiosidades, né, que eu gostaria de trazer também sobre o Dr. Leocádio, é que em 1880, Dom Pedro foi a Paranaguá porque iam construir uma estrada de ferro que ia transpor a Serra do Mar entre Curitiba e o litoral. Era um evento muito importante, né, uma estrada de ferro, porque, como eu disse, é uma região portuária, tinha carregamentos, mercadorias, isso ia levar a produção, tudo que chegava para o interior, para Curitiba, né, no alto. Então, Dom Pedro foi até a Paranaguá para assinar a ata de inauguração dos trabalhos de construção dessa ferrovia, dia 5 de junho de 1880. A cerimônia, obviamente, né, pessoas importantes da cidade, né, muita gente. Só que o local onde cada um iria permanecer, sentar, obviamente pela importância, sentava mais próximo ou mais distante do imperador. O Dr. Leocádio, na época, já tinha essa função de vereador, era uma pessoa muito importante na cidade, exercia vários papéis importantes e sentou próximo ao imperador Dom Pedro. E aí foram feitos os discursos, inclusive um do Dr. Leocádio, e após os discursos, quando o imperador foi assinar a ata, alguém providenciou a caneta? Não? Nem eles. Então o imperador foi assinar, não tinha caneta para ele assinar. Quem era a pessoa mais próxima do Dr. Leocádio tirou a caneta dele e ofereceu ao imperador, que assinou a ata com a caneta do Dr. Leocádio. Essa caneta ficou de posse da família por muitos anos, até que depois do desencarne do Dr. Leocádio,
um dos filhos, o segundo Lucídio, enviou essa caneta de presente à princesa Isabel. E ela respondeu agradecendo muito o presente. Porque ele teve também uma relação mais próxima, não apenas com o imperador, mas com a princesa Isabel, que eu já vou contar também. Depois dessa cerimônia, foi feito um baile, né, uma cerimônia, um baile, para celebrar a inauguração dos trabalhos de construção dessa estrada de ferro. Só que o palacete mais importante da cidade, que era do padrinho do Dr. Leocádio, um político já importante na época também, uma pessoa notável, está a família imperial, a família não, Dom Pedro, né, com a sua corte, eles se hospedaram lá. Então não teria como preparar uma festa naquele local, porque eles estavam hospedados, ia tirar a intimidade, atrapalhar, né, o curso. Então esse baile foi feito na casa do Dr. Leocádio, que ele tinha acabado recém-construído uma casa lá, com um salão vasto no térreo, e lá foi feita essa cerimônia, esse baile, que teve repercussão positiva, com elogios, tanto em Paranaguá quanto em Curitiba e aqui na própria corte, né? Esses fatos, esses detalhes, até de comida, do que foi servido e tudo, né, foi por conta da empresa que construiu a ferrovia, né, não foi às custas do Dr. Leocádio, mas tudo está descrito de uma forma mais detalhada no livro. É muito interessante, mas são muitas informações, não tem como a gente trazer tudo aqui. E como eu disse, depois, mais tarde, em 1885, foi a inauguração da estrada de ferro, né, lá em Paranaguá. Eles construíram, levaram 5 anos, e em 1885 foi a inauguração. A princesa Isabel foi para Paranaguá para essa inauguração e levou o filho, né, Dom Pedro, príncipe Dom Pedro, e ela se hospedou também nesse palacete que o imperador havia se hospedado 5 anos antes, que era padrinho tanto do Dr. Leocádio quanto do filho mais velho dele, o Leocadinho, como ele chamava, também era chamado de Leocádio. E o Dr. Leocádio frequentava então essa casa, esse palacete muito, né, vereador, político. Então ele tinha contato, conversava com a princesa Isabel, que estava lá, e o filho dele, de 10 anos, era da mesma idade do filho do príncipe Dom Pedro. E os dois brincavam o dia inteiro juntos. E aí tem uma história um pouco curiosa, engraçada, talvez, que os dois brincando, claro, crianças estão brincando, se amando num momento, no outro já estão brigando, né? E aí, num desses momentos, os dois brincando juntos, tiveram algum entrevero lá, o filho do Dr. Leocádio perguntou para ele, para o príncipe Dom Pedro: pensas que porque és príncipe não apanhas? E deu aquele corre-corre, e aí separaram os dois, enfim, logo já estavam numa boa, e enfim, isso aproximou muito, né, a proximidade dos filhos, Dr. Leocádio e da princesa Isabel, que se cativou muito com a pessoa do Dr. Leocádio, porque ela viu o enorme trabalho que ele fazia, viu a pessoa, né, maravilhosa, bondosa que ele era, e quando ela retornou aqui para a corte, ela sugeriu ao imperador que concedesse uma comenda ao Dr. Leocádio. Seria comendador Leocádio José Correia. E o imperador acatou o pedido dela, só que as burocracias da época, né, principalmente na época do Império, hoje acho que não está muito diferente, mas enfim, né, a burocracia e a dificuldade, inclusive, muito mais de comunicação, a lentidão, né, dos meios de comunicação e tal, não permitiram que o Dr. Leocádio recebesse, porque ele faleceu antes. Porém, quando a princesa Isabel soube do falecimento dele, inclusive enviou um telegrama à esposa, a Carmela. Eu não coloquei, vou colocar aqui a foto da Carmela também, para vocês. Aqui a foto da Carmela. Aqui a foto é antiga, aqui está com inteligência artificial colorida, né, para ficar mais nítido, mais claro. Essa esposa do Dr. Leocádio, a Carmela. Mas aí o imperador, mesmo assim, mesmo o Dr. Leocádio tendo falecido, querendo homenagear a família, né, que ele havia conhecido o Dr. Leocádio, a família, quando esteve em 1880, manteve a comenda, só que forneceu para o irmão do Dr. Leocádio, em homenagem a ele e à família, o Manuel José, Manuel do Rosário, aliás, desculpem. Aqui está a foto do Dr. Leocádio com o irmão dele, Manuel do Rosário.
A nitidez, eu sei, não é muito boa, mas como eu falei, aqui no livro tem as fotos e também na internet vocês conseguem achar essas fotografias para, se quiserem ver mais de perto. Né? O livro vai ficar aqui, depois se alguém quiser ver o livro. Né? Então, vejam, algumas curiosidades, né, do Dr. Leocádio, da época, eu acho interessante. O Dr. Leocádio, ele faleceu em 1886, com apenas 38 anos de idade. Muito novo, uma vida muito curta, mas muito intensa e profícua. Né? O Dr. Leocádio, né, vocês viram o trabalho dele desde o nascimento, ele viveu de uma forma muito intensa, com trabalhos muito extensos, profundos, intensos, em todas as áreas, né? Não apenas como médico, como humanitário, uma pessoa que se dedicou muito aos outros, né? Sempre atendendo pobres, doentes e ricos também, atendendo a todas as classes, sem distinção, atendendo sempre, buscando beneficiar não só a si mesmo, mas a todos, né, através do trabalho desde a faculdade, que os senhores viram, que ele, né, já pleiteou ali uma melhoria para a biblioteca funcionar mais tarde, beneficiando a tantos alunos, né, que depois os outros que vieram também, como político na área da educação, na área da literatura, na área da cultura. Ele também era redator do jornal Clube Literário, eu esqueci de falar, mas ele também tinha um jornal e ele também era redator, também publicava, principalmente charadas. O Dr. Leocádio, ele era mestre em fazer charadas, aquelas o que é, para as pessoas decifrarem. E ele publicava no jornal do Clube Literário chamado Oi Tiberê. Então ele era uma pessoa assim que atuava em várias frentes, né, abolicionista também, acho que isso também aproximou o Dr. Leocádio da Princesa Isabel, que tinham, né, afinidade nesse âmbito. E, enfim, ele desencarnou em 18 de maio de 1886 e depois do desencarne dele, após 4 anos, ele já começou não a se manifestar de uma forma ostensiva, assinando receitas, como ele fazia através do professor Mauri, primeiro por aproximação de alguns médiuns, no estado de Santa Catarina, depois no Paraná, e começou em Paranaguá, em Morretes pelo médium Chicuta Nogueira, em Paranaguá pela Balduína. Não sei se eu tenho foto da Balduína, acho que não. Eu tinha, mas não está aqui. Mas depois, em 1847, através de Chicuta Nogueira e da Balduína, ele já assinava, prescrevia receitas, sim. Aí ele se manifestando através deles, né? E a partir de 1947 começou a se manifestar através do professor Mauri. Ele já aparecia e se apresentava para o professor Mauri antes, né? Acho que desde os 2 anos ou 4 anos de idade. Porém, a partir de 1947, quando o professor Mauri tinha 7 anos, é que ele começava a prescrever já através do professor Mauri, e que, a partir daí, depois fundou a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, onde o professor Mauri, o Dr. Leocádio se manifestava através do professor Mauri, atendendo as pessoas, prescrevendo receitas. Foram mais, no mínimo, pelo menos 4 milhões de atendimentos ao longo dos 68 anos de fundação da SBE até o desencarne do professor Mauri em 2021. Mas aí todo esse trabalho do Dr. Leocádio, após o seu desencarne, seria um tema para uma outra palestra, porque é muita coisa, né, da SBE, o trabalho que ele fez através do professor. Tem os registros dos atendimentos na SBE, mas aonde o professor Mauri estava, sempre o Dr. Leocádio acabava atendendo, porque as pessoas o procuravam sempre, inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando ele vinha, atendimentos que não estão registrados, informais, de uma forma, né, assim, mais de pessoas que acabavam pedindo. Então ele, né, por mais de 130 anos aí fazendo um trabalho excepcional, mesmo depois de desencarnado, né, continuou fazendo e com certeza continua aí atendendo a todos que chamam por ele. Então era isso, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora a grandiosidade desse homem que é o nosso orientador aqui.
Se alguém tiver interesse, não é para fazer propaganda, para comprar, tem na biblioteca também, se alguém não quiser comprar, tem para emprestar, para ler. Esse livro, A Vida do Dr. Leocádio, a biografia da vida dele, foi escrita pelo bisneto dele, Valério Roner Júnior. Tem outra bisneta que também frequenta a SBE até hoje, a Gilca Correia. Então a família continua aí presente, né, na SBE também. E esse livro aqui tem esses fatos de uma forma muito mais detalhada. Parece que a gente está vivendo ali junto com a família, com ele, vendo, né, a vida dele mesmo. No início ele tem assim, uma árvore genealógica, desde os pais até os netos, bisnetos, quem casou, e depois começa a contar toda essa história que eu contei de uma forma bem resumida. E no final tem inclusive 3 discursos do Dr. Leocádio. 2 que ele proferiu no Clube Literário e um que foi na cerimônia de inauguração dos trabalhos da Estrada de Ferro, na presença do Imperador. Então, no final do livro aqui.